Sauda os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus, é motivo de alegria estar aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor. Eu só gostaria de saber antes se os irmãos me ouvem bem. Amém. 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 Glórias a Deus. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor, né? Quero deixar bem claro isso. E nada do que nós fizermos, seja aqui, seja no nosso dia a dia, seja na nossa igreja aí, que seja para nós nos exaltarmos, mas sim para que o nome dele seja exaltado. E seja exaltado, porque nós não merecemos nada. Nós não somos dignos de nada. Nós nem, olha, se fosse ver, nós não merecíamos nem estar aqui. Mas o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele enviou o seu único filho para morrer por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, se nós formos louvar, que nós louvemos apenas ao nome do Senhor e não para que nós sejamos exaltados. Se nós formos ministrar a palavra do Senhor, que não seja para que o ego dos irmãos que estão ouvindo seja massageado, mas sim porque o verdadeiro evangelho precisa ser pregado a toda criatura. E claro, é assim que eu vi a mensagem da irmã Ângela, eu aceitei o convite para ministrar, né? E assim, pensando, poxa, o que eu vou ministrar nesta noite? O Espírito Santo me fez eu me lembrar de uma passagem bíblica, que inclusive é bastante conhecida, acredito que dos irmãos, que se encontra, aleluia, em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Quem puder procurar na sua Bíblia e ler junto comigo. Na minha versão que eu uso, está intitulado como Milagre do Azeite, né? Eu me ajustar aqui. Então aqui está dizendo assim, a passagem. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. O verso 2 diz: Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Aleluia. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Aleluia. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos vizinhos, mas peça muita. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Aleluia. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Aleluia. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Aleluia. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glórias a Deus. Aleluia. Eu falei que seria uma passagem muito conhecida, tem até louvor sobre isso, mas eu não me arrisco em louvar porque é para quem tem voz. Então, meus irmãos, como vocês já bem sabem, eu gosto de dar título para as minhas ministrações. E aí eu dei o segundo título. O que você tem em casa? A resposta da fé que libera o milagre. E aí, meus irmãos, fazendo uma breve explanação acerca dessa passagem, nós podemos perceber que o primeiro versículo, ele inicia relatando, né, acerca de uma viúva. Então, assim como a gente sabe, para aquela época, um tempo muito antigo, né, se tratava, né, de uma situação de extrema vulnerabilidade. Porque, afinal de contas, quem trabalhava era o marido e a mulher ficava cuidando da casa, né? E aí, meus irmãos, nós podemos perceber que ela não só perdeu o esposo dela, mas também, né, ela enfrentava uma crise enorme, né? Porque se tratava, né, da ameaça que faziam a ela de que ela perderia os seus filhos por conta de dívidas que deveriam ser pagas.
né? Porque se a dívida não fosse paga, eles iam levar os filhos dela para serem escravos, né? E aí, meus irmãos, quando nós analisamos essa situação com os nossos olhos físicos, né, não se consegue encontrar nenhuma solução, né, para essa questão. E assim, meus irmãos, eu trago a seguinte pergunta para nós começarmos. Quantas vezes no nosso dia a dia nós nos encontramos sem saída nenhuma em meio às mais diversas situações do cotidiano? E aí fica para reflexão de vocês, né? E para piorar, o inimigo o tempo inteiro, ele lança setas de todos os lados, dizendo assim, isso é muito difícil, você não vai conseguir, olha só essa situação, o que tu acha que vai acontecer? Para piorar, acontece isso com a gente. E tem mais, ele tenta, muitas vezes, roubar o que é mais precioso para nós. Ele tenta roubar a nossa paz, ele tenta roubar a nossa alegria, ele tenta roubar pessoas até mesmo de nós. Analisa isso. São setas lançadas contra nossas vidas e aí nós ficamos com medo. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo, meus irmãos? E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para a parte A do versículo 2, Eliseu, ele questiona essa mulher, dizendo assim, como é que eu posso te ajudar? Diga para mim o que tu tem em casa hoje, né? E aí, o que acontece? Na segunda parte do versículo, a gente vê que ela responde assim, eu não tenho nada, a não ser, né, uma vasilha de azeite. É isso que ela responde para ele. E aí, então, por meio dessa pergunta que Eliseu faz para ela, nós somos convidados nessa noite a olhar para aquilo que nós temos e não para aquilo que nos falta. Muitas vezes nós fazemos isso. Eu não tenho, um celular bom, eu não tenho um computador bom, eu não tenho um quarto bom para eu dormir, eu tenho que dividir meu quarto, né? E nós nos esquecemos daquilo que a gente tem. Poxa, eu tenho um celular que dá para usar, eu tenho um computador que dá para usar, eu tenho um quarto que dá para dormir mesmo que eu divida com alguém. E aí nós precisamos nos lembrar daquilo que nós temos, porque para mim é sinônimo de ingratidão. Quando nós ficamos só pensando naquilo que nos falta. E quando nós deveríamos pensar naquilo que a gente tem. Poxa, eu só tenho isso. Eu só tenho aquilo. Mas amém. Glórias a Deus porque eu tenho. Pode não ser lá dos melhores, mas eu tenho. Então, meus irmãos, muitas vezes, em meio, às adversidades, nós focamos naquilo que nós não temos, né? Glória a Deus. Mas hoje, Deus está nos chamando a nós focarmos, aqueles recursos que nós já temos, por mais que eles sejam pequenos. Eita glória. Por mais que sejamos. Então, que nós venhamos a glorificar o nome dele, que nós venhamos a adorá-lo, aleluia, por aquilo que nós temos, e não ficar murmurando por aquilo que nos falta, ou por aquilo que poderia ser melhor na nossa vida. E é esse o grande problema, um dos grandes problemas para nós não recebermos o milagre, porque nós focamos naquilo que nós não temos. Nós focamos naquilo que poderia ser melhor. Nós ficamos pensando, e se fosse diferente? Não, viva hoje. Viva esse momento glorificando a Deus. Porque ainda que não esteja do teu jeito, ainda que não esteja lá, nas melhores condições, mas está do jeito como o Senhor quer que seja nesse momento. Porque talvez se você tivesse aquilo que tu tanto almeja, tu não estaria na presença do Senhor. Então, meus irmãos, dando sequência, nós sabemos, que o azeite naquela época tinha múltiplas usabilidades, vamos dizer assim, múltiplos usos, Nós sabemos que ele servia para iluminação, para as pessoas cozinharem, para fins medicinais e até mesmo, meus irmãos, para unção. O que significa dizer que é um símbolo de provisão e consagração. E aí, nós podemos dizer, analisando essa passagem, que o pouco azeite que essa mulher tinha seria o bastante para Deus operar. Muitas vezes, isso aqui não está nem no esboço que eu preparei, o Espírito Santo ministra no meu coração, nós ficamos olhando para a quantidade e nós ficamos pensando, mas será que Deus vai fazer aqui? Será que Deus vai operar aqui esse milagre? Muitas vezes
Eu acredito que até nas famílias da gente nós fazemos isso. Mas essa família é tão assim, tão assada. Será que Deus vai salvar minha família? Será que eles vão se render aos pés do Senhor? Então que nós venhamos e olhar para essa condição e deixar Deus operar. Talvez devagar, Deus vai ir. Se ele fizer muito, se ele fizer uma mudança radical e em pouco tempo, talvez não haja salvação de verdade. Talvez se Deus operar da forma como tu quer, não vai ser a mesma coisa. Então deixa Deus trabalhar. Dá instrução para Deus. Para de querer dizer para Deus o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. É Ele quem determina o tempo certo para todas as coisas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, irmã de Glória. Mamãe, ela recusou o chamado, eu mandei mensagem pra ela. Aleluia, Jesus. Eita, Jesus. Se não der jeito, eu assumo daqui. Amém. Aleluia, Jesus. Tá certo. Glória a Deus. Eita, Jesus. Então bora. Vai lá, irmã Ângela. Deixa eu usar. Eita, glória. Vai dando um tom pra voz, Jesus. Vai essa garganta, pai. Tá glória. Minha garganta, Jesus, que é pra ver se sai alguma coisa. O papai vai fazendo sobrenatural aí, hein? Eita, glória, eu creio. É mistério. Vai fazendo a obra. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Amém. Vou fazer o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. A toda a igreja. Amém. Glória a Deus. Eu vou dar continuidade a partir daqui, do livro de 2 Reis. Como a irmã Bruna tinha comentado, dizendo, o azeite, naquela época, ele era simbologia de muita coisa. Ele tinha múltiplas utilidades, ele era multiuso. Havia azeite que era utilizado para fazer comida, havia azeite que era utilizado para unção, havia azeite que era utilizado para lamparinas e etc. E esse azeite que a viúva tinha na casa dela era um azeite valioso, mas por ele ser pouco, por ele ser apenas em uma vasilha, então ela achava que não tinha valor nenhum, ela achava que não tinha nenhuma validade, que não tinha nenhuma preciosidade dentro desse azeite. Ser pouco, por ela achar que talvez eu tenha só esse pouco, dá mal para mim me cozinhar hoje e depois acabar. Quando na verdade foi só esse pouco azeite que Deus precisava para fazer um milagre na vida dela. E aí a gente aprende que Deus, ele não é um Deus que olha a circunstância ao nosso redor. Deus, ele não é um Deus circunstancial. Ele é um Deus constante. Ele não é um Deus temporal. Ele é um Deus atemporal. Eu vou repetir novamente, que é para você entender. Deus, ele não é um Deus circunstancial. Ele é um Deus que muda cenário. Ele é um Deus que pega o cenário que você está vivendo e ele faz o cenário ser modificado. Glória a Ele é Deus. capaz de pegar o cenário e mudar ele de ponta cabeça, se preciso for, ou se ele apenas quiser fazer isso, faz. Glória a Deus. Então não importa o cenário que você vive, não importa o cenário que a tua situação esteja. Deus, ele não trabalha no cenário, ele trabalha com o cenário. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é um tipo de roteirista que ele é do improviso, ele não é de ensaio. Se ele quiser mudar, ele muda. E foi o que ele fez na vida dessa mulher. A escolha não tinha nada. Não sei o que aconteceu. Olha aí, gente. Eu já tava pegando no teu lugar. Até que parte vocês ouviram? Até a parte que você tava falando da importância do azeite. Aí eu fui e complementei. Meu Deus, posso voltar? Glória a Deus. Posso que eu sou essa misericórdia, amiga. Volte. Não tenta. Você não pode hoje, você tá ruinzinha. A importância Isso. Tá pregando já.
É bom que vai ser legal, porque pelo menos eu cumprimentei você, você vai me cumprimentar. Então, Aleluia. Verdade. Não sei qual que é o mistério aqui, mas papai tá falando, né? Bem da glória. Luiz, Papai Deixa eu preparou voltar lá. tudo aí. Minha Eu acho parte que já deve ter algum mistério, porque eu tô falando, porque normalmente os preletor, quando a gente vê os preletor trazer essa passagem, eles falam da teologia da prosperidade, deve ter mistério. É verdade, Oh, glória. Meus irmãos, com certeza foi na parte do azeite que eu falava que o azeite tem, né, tinha na época, né, vários usos, várias funções. Não sei o que pode ter acontecido, que daquele erro estranho, né? Mas assim, meus irmãos, como a gente sabe, né, só retomando, ele tinha vários usos para iluminação. Glória. Inclusive, nós temos como referência aqui, o Espírito Santo está ministrando no meu coração, que eu não tinha falado, e com certeza quando eu falei, eu estava falando sozinha, e vocês já não me ouviram mais. A passagem, né, das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5, né, as 5 virgens loucas. E aí, meus irmãos, também para as pessoas cozinharem, né, para fins medicinais, e até mesmo, meus irmãos, para unção. Ou seja, um símbolo de unção e um símbolo de consagração. Aleluia. E aí, meus irmãos, nós podemos dizer que o pouco azeite que essa mulher tinha seria o bastante para Deus operar. E sabe, é o que eu estava dizendo, eu já estava falando sozinha, que, meus irmãos, o pouco azeite que nós temos, é o bastante para o Senhor operar nessa vida. Às vezes, Glória a pode ter um Deus. dom, pode ter um talento, meus irmãos, mas é o suficiente para Deus operar e fazer grandes coisas. Eita Aleluia. glória. E aí, meus irmãos, só voltando aqui, isso mesmo. Outro ponto, né, é que nos versículos 3 e 4 é mistério, gente. Porque tudo que eu falei, o Espírito Santo ministrou no meu coração e vocês não ouviram. É que nos versículos 3 e 4, Eliseu, ele dá para aquela viúva diversas instruções do que fazer, né? Como nós lemos anteriormente, né? E aí, nós podemos perceber, através dessa passagem, que além de uma pessoa muito obediente, ela era uma pessoa de fé, uma pessoa de muita fé, porque ela podia muito bem ter duvidado das instruções que Eliseu deu para ela. E não só isso, meus irmãos, ela podia ter sido desobediente às instruções. Então, meus irmãos, o que eu estava falando, eu falei sozinha, mas não custa repetir aqui, porque o Espírito Santo ele ministrou no meu coração, não vou deixar de falar não, porque o inimigo se levantou, é que muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós desobedecemos as pessoas que estão superiores a nós, que são superiores a nós. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito e acabamos pagando o preço. Muitas vezes nós desobedecemos a nossa liderança porque nós queremos fazer do nosso jeito e dá tudo errado. Muitas vezes, meus irmãos, o próprio Senhor está nos mandando fazer alguma coisa e nós achamos que sabemos. Sabe aqueles filhos adolescentes que acham que sabe e não sabe nada? É desse jeito. E aí, meus irmãos, muitas vezes, quando nós deveríamos usar da nossa fé, assim como aquela mulher, nós não usamos. Muitas vezes, que é o que eu estava falando sozinha, se fosse ensaio, teria dado certo. Nós colocamos limite para aquilo que o Senhor tem para fazer, sendo que para o Senhor não tem limite. Para Ele nada é impossível. Muitas vezes é nós que ficamos... Glória do Senhor. Não, meus irmãos, vamos usar da nossa fé. Oh, glória. Que Vai falar. muita fé, essa é uma mulher de muita fé. Aleluia, Jesus. E aí, meus irmãos, as vasilhas vazias que nós vemos nessa passagem, ela representa para nós a nossa disponibilidade e a nossa fé. Aí você vai dizer, disponibilidade para quê, irmã Bruna? Para fazer a obra do Senhor. Quantos de nós estamos disponíveis quando alguém nos chama? Eu não digo, tem que ser do jeito dela, no tempo dela. Não. O Senhor está nos chamando. Nós estamos... Glória a Deus. Porque como que a gente quer viver um milagre se nós não tivermos disponíveis, sabe?
E aí, o Espírito Santo ministra agora no meu coração essa questão da disponibilidade que nós temos para estar na presença dele. Eu não consigo fazer devocional, não consigo ler a Bíblia, não consigo entender. Mas como você quer se você não se dispõe? Como você quer viver um milagre se você não se coloca à disposição? E aí, outra coisa que as vasilhas representam é a nossa fé, né? Nós temos ou não temos fé? Nós cremos ou não cremos no Senhor? Nós cremos que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos e nós pensamos. E aí, meus irmãos, para que o Senhor nos encha de fato, nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos, que é o que eu falava sozinha já, nos esvaziarmos de tudo aquilo que não provenha dele. Mas é difícil. Tenta. Mas é difícil. Tenta. Mas é difícil me livrar daquelas amizades. Tenta. Mas é difícil me livrar da angústia. Tenta. Para de dizer que é difícil. Para de dizer que você quer viver quer viver experiências novas com o Senhor se você não se esvazia de você mesmo. Se você não se esvazia de você mesma. Aleluia. Aleluia, Jesus. Outra coisa ainda, meu irmão, a viúva ela foi orientada por Eliseu para pedir muitas vasilhas emprestadas. Não eram pouco, não era 2, não era 3, eram muitas. E aí, quando nós olhamos também para essa passagem, isso quer dizer para nós que Deus, ele não opera grandiosamente quando nós usamos de pouca fé. Então, meus irmãos, nós somos desafiados nessa noite a crer que a gente possa viver algo grande na presença dele. Só que, como eu falei acima, para a gente viver algo grande na presença dele, nós precisamos usar da nossa fé. Nós precisamos acreditar que ele vai, sabe? E outra coisa, que é aqui que eu falei e parei, porque eu vi que ele estava me ouvindo, é que também ela foi orientada por Eliseu a entrar na casa dele e fechar a porta. O que simboliza para nós um momento de intimidade com o Senhor. E aí, o que isso, vem para nós para nos mostrar é que nós somos ensinados nessa noite, nós estamos sendo ensinados, você, todos estão sendo ensinados que nós devemos fechar a nossa porta e expor somente ao Senhor tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que está nos preocupando. Nós recebemos aquilo que nós estamos tanto almejando, aleluia. Sério, que tu estava dizendo e estava falando sozinha já, é que nós não vamos receber algo vindo da parte do Senhor enquanto nós não nos colocarmos na presença dele, enquanto nós ficarmos contando para Deus e para Deus não, para o mundo inteiro saber aquilo que tem nos afligido. Ele não vai fazer. Entenda, meus irmãos, que ele vai fazer sim. Mas se você colocar na presença dele, sabe, meus irmãos, o erro das pessoas é ir contar pra todo mundo, expor lá na rede social. Aí eu já tô triste. Eu já tô feliz. Saiba que é o que eu dizia lá, sozinha, que nem todas as pessoas que param pra te ouvir, porque elas torcem por você, nem todas as pessoas que param pra te ouvir querem a tua felicidade. Então, meus irmãos, que nós venhamos a nos colocar somente diante da presença dele e expor Senhor, glória a Deus. Acontecido conosco. Glória e aí, complementando, meus irmãos, que é essa mania de complementar o Antigo Testamento com o Novo. Glória a Deus. Trouxe uma passagem que fica em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Glória a Deus. Nos diz assim, que quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está aí em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto o recompensará. Aleluia! Só que como nós queremos ser recompensados se nós não orarmos a ele? Vou voltar na pergunta de antes. Como nós queremos ver o milagre se nós não nos colocarmos diante dele para orar e pedir? Então, meus irmãos, aprendam isso. Vá contar teus problemas para Deus. Vá expor tuas aflições para Deus. Eu tô com ansiedade hoje. Não fala para fulano, ciclano, beltrano que tu tá com ansiedade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em seguida,
nós podemos perceber, meus irmãos, que a bênção ali, ela envolvia aquela viúva, mas também os filhos daquela viúva. Aleluia! Ou seja, meus irmãos, quando nós somos abençoados, os nossos também recebem uma porção dessa bênção. E aí, meus irmãos, nós vemos nessa passagem que quando enquanto essas vasilhas elas eram cheias, o azeite ele não cessava, ou seja, não parava de encher, né? E aí, meus irmãos, em tempo real, não só essa viúva, como também os filhos dela, podiam ver em tempo real, com os olhos deles, o milagre acontecendo, aleluia. E aí, meus irmãos, conforme a gente pode ler, né, o azeite ele só parou quando acabaram as vasilhas. E aí, através dessa passagem, nós também entendemos, meus irmãos, que Deus, ele não tem limites em suprir as nossas capacidades. Aleluia! E aí, meus irmãos, ele não tem limite. Só que muitas vezes, nós, enquanto seres humanos falhos somos, nós estabelecemos limites para o Senhor operar na nossa vida. Nós dizemos, mas o Senhor só pode fazer até aqui. Não. O Senhor pode fazer do jeito que Ele quiser, como Ele quiser. E tem mais, meus irmãos, que quando o milagre acontecer, as pessoas vão contemplar, sim, quando o milagre estiver acontecendo. Vão contemplar e vão se alegrar, vão dizer, aleluia! Isso aconteceu. É desse jeito que Deus faz. Aconteceu com a viúva e os filhos dela. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. E outro ponto bem importante aqui é que, no fim, a viúva, ela vai ao profeta e ela relata para ele tudo o que aconteceu. E aí, o profeta, ele responde assim para ela, pegue, vá, venda o azeite, né, das vasilhas, pague as suas dívidas. E ainda assim, você e os teus filhos, vocês poderão viver do que sobrar. Aleluia! Glórias a Deus! E aí, meus irmãos, nós entendemos aqui que diante disso, diante da situação que nós lemos ali na passagem, que é uma situação que aos nossos olhos, né, que aos olhos humanos não teria jeito, não teria o que fazer, ali também estava uma viúva que ela não apenas pagaria as dívidas dela, como também viveria de forma abundante com aquilo que sobrasse. Ou seja, meus irmãos, esse milagre, ele não aconteceu somente para poder pagar dívidas, para os filhos dela não ter que ir embora como escravos e tal, mas também para proporcionar um novo começo. E muitas vezes é o que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes, diante de uma situação difícil, isso o Espírito Santo ministra no meu coração. Nós estamos ali num beco sem saída que, o que eu faço? Como eu faço? E as situações, elas acontecem para nós percebermos que existe um novo começo para tudo. Aleluia! Oh, pode glória! parecer algo difícil, pode parecer algo impossível aos olhos humanos, mas para Deus existe um novo começo. Para você existe um novo começo, perdão. Então, meus irmãos, diante disso, você vai perguntar assim para mim, nossa, irmã Bruna, mas como é que eu faço tudo isso? Como é que aplicar essa passagem na minha vida, né? Poxa, do Antigo Testamento, não vou aplicar. Primeiro ponto, meus irmãos, clame ao Senhor. Independente da circunstância que você esteja vivendo, clame ao Senhor. Do mesmo modo que sem ter medo de apresentar a Ele angústias, sonhos, e etc. Porque Ele, somente Ele, nos conhece, somente Ele ouve o nosso clamor e somente Ele, no tempo dele, vai nos responder. Aleluia, glórias a Deus. Outro ponto, meus irmãos, nós devemos identificar, meus irmãos, qual é o azeite em nossa vida. Eu não estou falando no sentido literal, aquele azeite que a gente conhece. E aí, meus irmãos, esse pouco azeite, que pode ser um dom que nós tenhamos, uma habilidade a ser desenvolvida, a nossa fé, etc. E aí, sim, do mesmo modo como Deus fez com aquela viúva, Ele pode multiplicar, aleluia. Ele pode multiplicar nas nossas vidas, aleluia. Só que basta a gente ter fé, sabe, meus irmãos? Eu volto aqui na questão da fé, que muitas vezes, eu sei louvar, mas não é lá aquelas coisas. Se coloca diante do Senhor e peça para Ele te capacitar, peça para Ele multiplicar esse dom que você tem. Eu sei, pregar, mas não é lá aquelas coisas. Peça para Ele te capacitar, que Ele vai multiplicar na tua vida. Só que sempre
sempre se lembre que não é para tua honra, que não é para tua glória, mas é para a glória do nome dele, aleluia. E aí, meus irmãos, Glória a Deus. estejamos dispostos a cooperar com o Senhor, porque nós sabemos que para Deus agir, aquela viúva ela teve que tomar uma atitude, ela teve que pedir vasilhas emprestadas, ela teve que fechar a porta da casa dela e aí derramar o azeite naquelas vasilhas. Ou seja, meus irmãos, nós devemos fazer a nossa parte, mesmo que a gente não entenda, aleluia, o que vai acontecer depois. E aí, meus irmãos, eu entro nesse ponto porque eu digo que é mistério, porque muitos que vão pregar essa passagem falam da parte da prosperidade, porque Deus vai multiplicar na tua vida, porque Ele vai fazer na tua vida. Só que esquecem de falar que cada um tem que fazer a sua parte. Esquecem de falar que nós precisamos nos dedicar. Esquecem de falar que nós vamos ter que arregaçar as nossas mangas e tomar uma atitude, não ficar à espera de um milagre, meus irmãos. E digo mais para vocês, porque do mesmo modo que aquela mulher, ela buscou vasilhas vazias, né? Glória a Deus. Precisamos preparar o nosso coração para receber o milagre do Senhor. Para isso, eu quero entrar num ponto bem importante aqui. Nós precisamos nos arrependermos de verdade. Nós precisamos, como eu falava na questão do esvaziar-se, liberar perdão para nós contemplarmos o milagre e confiar no Senhor. Só que acontece que, como eu falei na parte do esvaziar, as pessoas elas querem viver algo com o Senhor, elas querem ter mais intimidade com o Senhor, querem isso, querem aquilo, porque acham bonito os outros terem, mas elas não querem liberar perdão, elas não querem liberar sentimentos, elas não querem de fato se arrepender daquilo que elas fazem. Elas confiam, mas desconfiam do Senhor. Só que para Ele operar grandiosamente, a gente tem que se esvaziar, a gente tem que se entregar por inteiro. E aí, meus irmãos, outro ponto, nós não devemos limitar a provisão do Senhor. Ou seja, se estamos na presença dele, nós devemos pedir coisas grandes, nós devemos sonhar com coisas grandes. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque, né, conforme diz lá em Efésios, complementando o Antigo Testamento com o Novo, capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor ela vai nos dizer que Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, Glória a Deus, que atua em nós. Então, meus irmãos, não vamos limitar a provisão dele, não vamos dizer o que ele pode ou não fazer, vamos simplesmente entregar a ele e confiar que no tempo certo ele vai fazer, e fazer muito mais do que aquilo que a gente pediu ou pensou que ele fizesse. Aleluia! E aí, para nós concluir essa parte da aplicação prática, nós devemos, meus irmãos, confiar na abundância do Senhor. Porque o milagre, ele não serve apenas para servir uma necessidade imediata que nós temos, mas também para nos proporcionar uma vida abundante. Porque muitas vezes a gente não recebe mais por não ter fé, mas nós devemos confiar que o Senhor vai fazer mais e que não é só para suprir a nossa necessidade naquele momento, mas por um longo período de tempo. E foi o que aconteceu com aquela viúva. E aí, para nós concluirmos, do fundo do meu coração, desejo do meu coração, eu desejo que, através dessa passagem, não só vocês, como eu também, que nós sejamos inspirados a crer, mesmo que as circunstâncias elas não sejam favoráveis aos nossos olhos, mesmo que para nós seja difícil, seja impossível, mas que nós venhamos a crer, meus irmãos, que nós venhamos a entregar ao Senhor o pouco que nós venhamos a deixar Ele multiplicar nas nossas vidas, porque conforme nós sabemos, e eu volto a citar aqui Efésios 3, 20, Deus ele faz infinitamente mais, daquilo que nós pensamos, pedimos ou pensamos, aleluia. E aí, meus irmãos, e para nós, antes de nós finalizarmos, primeiramente gostaria de pedir desculpas pelo contratempo ali, mas essas coisas quando é online acontece mesmo, e eu creio que foi levante sim do inimigo, porque muitos que trazem essa passagem falam em multiplicação, mas não fala que para isso, para Deus multiplicar, nós temos que passar pelo processo, nós temos que
muitas vezes arregaçar as nossas mangas e trabalhar. Nós devemos ter uma vida de intimidade para Deus multiplicar. Então, meus irmãos, Aleluia. foi um levante de inimigo. Glória ao nome do Senhor. Mas está repreendido em nome de Jesus. E aí eu finalizo, meus irmãos, com a seguinte pergunta, que Eliseu, ele faz para a viúva, e que para nós não é diferente nos dias de hoje. Ele pediu, né? O que você tem em casa? Aleluia. O que você tem em casa para oferecer para o Senhor? É o meu louvor? Meu pouco louvor? Porque eu estou muito triste, eu estou muito chateada. Oferece esse pouco louvor. Assim, a minha ministração me chamaram para ministrar, mas eu não sou boa com palavras, eu não sou formada em teologia. Ofereça as tuas poucas palavras. Eu sou boa em tecnologia, eu posso ajudar quem precisa. Ofereça as tuas habilidades que você tem para ajudar. Então, meus irmãos, assim eu finalizo dizendo: ofereça o pouco que você tem, que o Senhor há de multiplicar na tua vida. Só que para isso você também tem que se permitir. Para isso você tem que se esforçar. Para isso você tem que dar lugar para Ele. Porque Ele Glória a quer Deus. intimidade. Mas nós precisamos dar espaço para Ele. E assim, meus irmãos, eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.